entendo esse ponto de vista, mas você não acha também que o tempo, por um outro ângulo, corre em favor do Lula e do seu campo político? Afinal, como ele está no governo, ele está acumulando forças também, o governo está no seu segundo ano, está nomeando juízes, nomeou já dois juízes no STF, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, ou seja, ganhou força no STF e está governando, né? Não está sendo ruim, a economia está crescendo, o desemprego está caindo. Agora, então, você tem um tempo, talvez, Helênio, o que você acha? Talvez as coisas não estejam se equilibrando, porque a justiça, o judiciário, ele nesses últimos anos, ele tem atuado de forma muito intensa. Você não acha que ele próprio está tentando se conter? Mas é um processo de contenção conservadora, né? Então, vai gerar efeitos colaterais lá adiante. Explico. Eu concordo com o seu ponto de vista, é interessante porque ele é natural. Quer dizer, sempre há, no mínimo, dois pontos de vista. Eu posso enxergar a passagem do tempo como um aliado do Bolsonaro, por exemplo, e também posso considerar a passagem do tempo um aliado de Lula, que vai sedimentando posições para essa guerra que se coloca todos os dias, que é aquilo que se chama de polarização. Tem razão. Agora, eu coloco, digamos assim, na balança, no meu ponto de vista, e quero que você reflita sobre isso, que assim como a situação, o tempo vai facilitando a vida de Bolsonaro, tanto é que já não se fala em prisão, e se falava antes e agora já não se fala. Ou seja, Bolsonaro dá a impressão que ele joga futebol americano. Ele avança por jardas. Entendeu? Sabe aquela parada e dá um avanço. E vai e para e dá um avanço. Ele já avançou, ele já eliminou a perspectiva de prisão e agora o próximo passo é avançar mais ainda. Eu não sei quais os limites dessa posição. E a próxima eleição da Câmara dos Deputados, por exemplo, e do próprio Senado, essa da composição das mesas, ela é muito importante, porque ali também se desenha um desejo dos bolsonaristas de fazer um projeto de anistia, entende? Então, o quadro é muito nebuloso. Ele eu vou fechar isso para te explicar por que eu digo isso. O quadro é nebuloso, mas não precisaria ser nebuloso. Se o sistema tivesse sido rápido e expedito, e prendido e condenado o Bolsonaro, nada disso estaria em pauta. É disso que eu falo. Queria que tu pegasse o meu ponto de vista sobre essa perspectiva, que não anula a tua, porque é independente. O Lula coloca suas posições, o governo, etc. Mas, por outro lado, a demora com tudo isso vai criando um quadro desnecessário historicamente, que poderia ter sido evitado. Deixando isso aqui registrado. Né? É o que eu conversei aqui com o Cacai, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o excesso de expectativa que se coloca no judiciário. Né?
Isso aí. Enquanto que o judiciário ele não deu tanta razão assim nos últimos anos para Perfeito. Isso expectativa. É só para botar uma cunha, o Cacai tem razão, você tem razão, e isso reforça a minha posição, meu ponto de vista. Porque a gente viu esses últimos momentos em que o judiciário agindo contra a extrema-direita, o bolsonarismo, talvez a gente tenha esquecido o que é o judiciário brasileiro por conta desse momento, que esse momento talvez tenha sido excepcional, né? Você sabe, Helene, eu fui agora estive em Brasília uns dias, participando de um evento, segundo encontro, Rei de Lawfare Nunca Mais. Muito interessante. Aí foi gente do país inteiro, foram 2 ex-governadores, né, o Ricardo Coutinho, da Paraíba, e o Agnello Queiroz. Foi uma ex-prefeita de Conde, da Paraíba, que deu um depoimento muito... Até trouxe ela aqui depois, muito emocionante, Lênio, a crueldade do judiciário com essa... Eu conheço o caso dela e até dei um depoimento sobre o caso dela há um tempo atrás, e também conheço bem o caso do Coutinho, e eu, inclusive, fui parecerista num processo e dei uma entrevista para a esposa dele, que escreveu sobre isso. Então, sim, eu estou com o livro aqui. Isso, muito bom, eu comecei a ler. Aqui o livro da Amanda Rodrigues. Ela é ótima, ela também foi perseguida. Eu estou dentro desse livro aí, portanto, essas figuras eu conheço. O caso do Conde, da prefeitura, cruel, Lawfare na veia, né? Eu estou falando isso porque eu estava falando com o Cacai, que é preciso vencer a extrema-direita na política. Se for ficar esperando vencer a extrema-direita pelo judiciário, vai demorar muito, né? Porque o judiciário brasileiro ainda é muito conservador, não é? O que não significa que a política não tenha que pressionar o judiciário para isso.